conhecer apenas as Escrituras e ter o conhecimento dos textos bíblicos, ser capaz de citá-los, não nos torna por si só praticante. Então, eu quero pegar um exemplo, eu vou pegar um capítulo inteiro, e por incrível que pareça, são 41 versículos, mas eu vou conversar com vocês em apenas 30, 35 minutos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, todos que têm, se ela está aí de forma, no papel, se ela está no seu smartphone, mas é muito importante você, se você tem, pastor, eu tenho meu smartphone, mas não tenho a Bíblia aqui nele, baixe o aplicativo da igreja, certo? E no aplicativo da igreja, você vai acessar a Bíblia e vai, eu queria que você pegasse esse texto e depois fosse para casa, tá? Conversando com ele, tendo a oportunidade. Se você, pastor, eu não trouxe Bíblia, estou sem o smartphone, anote aí nas suas notas o texto que será lido, e quando você chegar em casa, você dê uma olhada. Eu vou ler só o início, alguns versículos, e vamos compartilhar a história. João, capítulo 9, coloca para mim aí na tela, por favor. João, capítulo 9, verso 1. João 9, 1, estou escutando uns barulhinhos ainda, vou esperar a turma achar quem está aí marcando na sua Bíblia. João 9, 1, amém? Glória a Deus. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo e untou os olhos do cego. E disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes o tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhe: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. E disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Eu quero te dar algumas direções para que possamos entender este processo que estamos inseridos, o processo da fé. É muito importante entendermos que a caminhada de fé, ela não é uma prova de velocidade, ela não é uma prova de explosão, ela é uma prova de resistência. A caminhada de fé não é aquilo que se resolve num culto, que se resolve num dia, que se resolve num momento. A experiência com Deus não é aquilo que transborda, em apenas um momento. Sempre será algo diário, sempre será em doses, de uma forma gradativa, de uma forma saudável, salutar, crescente. É importante entendermos isso. Se nós acharmos que a nossa experiência de hoje com Deus vai funcionar para o restante
da nossa vida, nós estamos muito enganados, porque muitos de nós já obtivemos experiências extraordinárias e quando enfrentamos, às vezes, algumas dificuldades minúsculas, comparadas com outras vitórias que tivemos, ficamos extremamente debilitados, fomos muito atingidos por algo tão pequenino. Vamos usar aqui o exemplo de Elias, o profeta, o cara que diz que não vai chover, o céu se fecha, 3 anos e meio sem chuva. Ele vive coisas extraordinárias em dias anteriores. Um belo dia, posterior a ter um encontro com os profetas de Baal no Carmelo, ele acompanha um massacre nos profetas de Baal e de Azera, morrendo praticamente 850 profetas, 450 de Baal, 400 de Azera, e num dia posterior a isso, Jezabel avisa que vai matar o profeta Elias, e Elias, que viveu coisas tão extraordinárias, corre para se esconder numa caverna. Você pode dizer, isso é loucura, pastor. Como é que um profeta que vê fogo cair do céu, que ressuscita o filho de uma viúva, que vê milagres tão extraordinários acontecer, agora está fugindo de uma ameaça de uma mulher? Isso demonstra apenas o que é o relacionamento humano para com Deus. Se você quer saber como se relaciona com Deus, relacionamento com Deus é diário, é crescente, é de comprometimento. O que você fez ontem traz para você grande bagagem e experiência, mas não pense você que você vai vencer amanhã com as experiências que teve ontem, porque amanhã reserva para você experiências muito maiores do que nós vivemos ontem na presença de Deus, porque a misericórdia de Deus não se repete, a misericórdia de Deus se renova a cada dia, amém? Então, o amanhã traz consigo suas demandas, e com suas demandas virão novos milagres, novas experiências, coisas extraordinárias. Vamos para o texto aqui. Jesus vem passando, e neste momento ele visualiza um cego de nascença. Provavelmente não é apenas uma passagem, simplesmente passando, andando, não é isso. Ok? Ele simplesmente está passando por um local, provavelmente parado, fazendo alguma coisa naquele momento, e os discípulos identificam um cego de nascença. Ou seja, o homem tem um problema, é isso que eu quero que você entenda. É um problema, esquece no momento essa questão da cegueira. O que ele tem é um problema. Agora nós vamos conhecer, segundo esse texto, quando um problema vem, de onde ele pode vir. Aqui nós vamos receber 3 direções na avaliação, geral. Os discípulos olham para este homem e diz para Jesus: quem pecou? Note que quem está fazendo a pergunta são os discípulos, é a turma que anda com Jesus já há um tempo. Apesar de andar com Jesus um período, eles já aprenderam que quando se anda com Jesus, cada dia traz consigo suas lições. E por mais absurdas, por mais ignorantes que pareçam a pergunta dos discípulos, é importante entendermos que tudo isso se transformará num conteúdo, num material para que eles usem quando Jesus não estiverem mais com ele. Então eles olham e, pautado nos ensinamentos de base que eles têm, ao identificar alguém que tem um problema crônico de nascença, o que eles aprenderam é que problemas têm origem em pecados. E o mais legal é que Jesus não vai dizer que eles estão errados.
Eles simplesmente abordam Jesus ao olhar o indivíduo com um problema e diz: nós gostaríamos de saber quem pecou para que isso acontecesse, ele ou seus pais? Deus está nos oferecendo um conhecimento a respeito das coisas que vêm contra nós. Elas podem ser reflexos de nossos erros, pecados, aquilo que nós fazemos, como ela pode ser fruto de erros de terceiros. É essa a direção. Se você olhar hoje o que você está enfrentando, você pode fazer uma avaliação e descobrir que não foi você que causou, foi seu sócio. Que não foi você que causou, foi sua esposa. Que não foi você que causou, foi sua mãe. Que não foi você que causou, foi uma terceira pessoa. Quando nós olhamos para isso, esse é um excelente conhecimento para entendermos o que está acontecendo conosco agora. Preste atenção. Vamos pegar a passagem de Jonas, pois aqui temos dois problemas seríssimos. Primeiro, o capitão do navio vai ver seu navio afundar. Segundo, Jonas vai ser lançado fora do convés, dentro do mar. O capitão do navio vai ver seu navio afundar. Ele está sob a ameaça de naufragar. E eu pergunto a você, ele cometeu algum pecado? Sim ou não? Sim ou não? Não. Mas ele recebeu no seu barco um pecador. Preste atenção. O barco desse camarada vai afundar, não é por causa dele, é por causa de Jonas. Quando ele pega Jonas e tira Jonas do barco, imediatamente a tempestade para. Porque tem crise que nós vamos viver na nossa vida, que ela vem apenas para denunciar que tem pessoas, que tem processos, que tem situações na nossa vida que não deve fazer parte dela. Então talvez hoje você esteja vivendo um problema causado por outros. Quem pecou? Ele ou seus pais? Ele ou os outros? Para que o barco afundasse? Os outros, mas o barco dele vai afundar. Entenda bem. Às vezes tem tempestades que vêm na nossa vida, tem crise, que ela tem o propósito. O propósito é denunciar. Tem algo de errado na tua vida, tem algo de errado no teu casamento, tem algo de errado nos teus negócios, tem algo de errado na sua caminhada de fé. Jogue isso fora, porque não é você que está fazendo. Vamos lá, você quer margem para refutar? Vamos embora, vamos lá. Acã pega a capa, ciclos e uma taça. O exército perde uma batalha porque um fez besteira. Você entendeu? Mas aí eu pergunto a você, voltando para o texto de Jonas. Jonas foi lançado na água, sim ou não? E quem é o causador dele estar lá no fundo d'água? Ele mesmo. Quem pecou? Ele. Olhe bem. O capitão do navio recebe um pecador e vai ver seu navio. Tem coisas e crises que atingem a nossa vida, que somos nós que causamos, é verdade. Por isso, a pergunta dos discípulos não está errada não. Quem errou para que isso acontecesse? Foi ele ou foi pessoas que estavam próximas dele? Vamos lá, você quer trocar paz por família? Vamos lá, vamos usar o Salmo, por exemplo. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus. Presta atenção, esse texto está falando de família. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quem é que se senta conosco na mesa? Os nossos familiares. Aí ele diz, unja a minha cabeça com óleo.
de forma que transborde. Ele está falando de um cálice que transborda em cima de uma mesa, onde ao redor estão seus familiares, e todas as vezes que algo entorna em cima de uma mesa, automaticamente ele tem tendência de molhar quem está sentado ao redor. O que ele está pedindo, me dê uma unção de tal maneira que ela seja capaz de contagiar as pessoas que estão perto de mim. É importante nós entendermos isso. Hoje, se você for avaliar algumas coisas, ou grande parte dela, você vai dizer, isso aqui fui eu que causei, isso aqui foi minha esposa, isso aqui foi o meu patrão, isso aqui foi o político, isso aqui foi isso aqui, isso é meu, isso é de fulano. Porque tem coisas que vamos sofrer que somos os causadores. Mas preste atenção no que Jesus vai dizer no verso 3. Põe para mim, por favor. Volta lá no 3. E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus. Presta atenção. Jesus vai dar agora uma terceira opção para nós vivermos nossas crises. As duas primeiras são problemas causados por nós. Meu casamento acabou por minha causa. Fui eu que acabei com o meu casamento. Fui eu que acabei com a minha empresa. Fui eu que acabei com o meu ministério. Fui eu. Eu acabei com o ministério quando caí na estagnação. Quando comecei a me tornar preguiçoso, relapso. Eu acabei com o meu casamento quando eu diminuí a atenção. Quando eu me tornei insensível. Então eu vou olhar para as situações e vou descobrir que sou eu. Em outras situações, não sou eu, são os outros. Pode ser minha esposa, pode ser quem está ao meu redor. Mas Jesus dá uma terceira opção. Quando Jesus diz, nem ele nem seus pais pecaram, Jesus está dizendo, olha, aprenda, conheça, que problema não tem só essas duas origens. Tem situações que vêm para que se cumpra na vida daquela pessoa os propósitos de Deus. Cuidado com isso, porque eu já cansei de ver pessoas que coordenaram toda a sua vida a ponto de buscar eliminar os erros a quase zero e mesmo assim ainda vivem algumas dificuldades. O que eu preciso conhecer de Deus? Senhor, eu estou vivendo isso. É isso aqui que eu estou vivendo. Primeiro, eu sou o causador. Vou fazer isso de forma clara e objetiva. Consciente de que se eu procurar isso da maneira que deve ser procurado, eu posso descobrir que a fonte do problema sou eu mesmo. E é por isso que muitas pessoas optam por não procurar. Procurei, não, eu não sou. Francamente, eu não sou. Então, quem é que trouxe esse problema para a minha vida, para a minha empresa, para o meu casamento, para os meus filhos? Quem é? Bom, não é aqui e não é aqui. Então tem algum propósito. Deus vai se manifestar na minha vida. É importante nós entendermos isso, porque é isso, Jesus disse, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Isso só aconteceu para que se cumpra na vida dele os propósitos de Deus. E note que parece que ele continua com o assunto cegueira. Porque o verso seguinte, ele diz assim, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Verso 5 ele permanece, quando eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Note que a questão ainda é cegueira. E você quer saber o que é cegueira? Vai ler Mateus 23, vai ver Jesus conversando com os fariseus e usar a palavra cego diversas vezes para alguém que tem os dois olhos perfeitos, porque é uma cegueira que incapacita as pessoas. É o que o Eduardo estava falando aqui durante a oferta, a incapacidade de as pessoas conseguirem visualizar.
É assim que funciona. Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo, meu propósito, e preste atenção, luz e trevas, duas palavras que a base de origem é praticamente conhecimento e ignorância. Se você for olhar um pouquinho mais a fundo, a palavra é escuridão, trevas, que se resume à cegueira. Na verdade, ela traz consigo a ideia de ignorância, de ausência de conhecimento. Todas as vezes que você vê a palavra luz, certo? Ela traz consigo o poder da visão, as coisas que ficam às claras, que são colocadas diante dos olhos, mas que também traz consigo a palavra conhecimento. Ou seja, a grande guerra nesse ambiente que nós estamos, nesse processo que enfrentamos, ela é pautada sobre o seguinte ponto: a guerra é entre luz e trevas, conhecimento e ignorância. É assim que funciona. Quando nós olhamos, é isso que Jesus está dizendo. Vocês querem conhecer o que vocês estão enfrentando nessa vida? Descubra que coisas boas ou ruins podem ter três fontes. Uma, suas ações. Duas, as ações dos outros. Três, as ações de Deus. É assim que funciona. Nada melhor do que a graça para descrever algo positivo para nós que não merecemos. Uma ação de Deus que vai me trazer bem, mesmo que eu não mereça. Mas agora é que é interessante. Quando Jesus acaba de dizer que o problema deste homem não é por causa de seus erros, nem dos erros dos outros. Jesus diz antes: tem coisas que acontecem que é para que a glória de Deus se manifeste na vida da pessoa. Então, para quem sabe ler, um pingo é letra. O final dessa história já vai ser extraordinário. Jesus pega esse homem, todos olhando, cospe no chão, faz um lodo, unta, suja, passa nos olhos do cego e diz para ele: vai lá no tanque de Siloé e se lava. Vai lá. E ele vai embora para o tanque de Siloé se lavar. Não podia se lavar em outro lugar, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? E por que Jesus mandou ele no tanque de Siloé? Para pensar. Olha só, Jesus disse para ele: olha, querido, sujei seus olhos. Aliás, eu fiquei... O camarada cego, Jesus falando, e ele lá quietinho. E Jesus cospe, faz o lodo, coloca e diz: vai lavar no tanque de Siloé. E ele vai embora. Como ele chegou lá? Eu não sei. Será que ele pediu alguém para ajudá-lo? Eu vi uma frase uma vez nesse púlpito aqui, que disse uma coisa eu nunca esqueci: quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Essa é uma grande verdade. Se você quiser, você vai dar o seu jeito. Se você não quiser, você vai dar a sua desculpa. Não, pastor, não dá, pastor, não dá. Então não vai dar. Ele deu um jeito, foi lá e lavou. Quando ele lavou, o que aconteceu? O que aconteceu, igreja? Ele estava enxergando. Betsaida é a cidade. Às vezes nós avaliamos as cidades, né, como se fosse nos dias atuais, mas uma pequena cidade, um lugarejo, sabe? Um ambiente onde as pessoas se conheciam facilmente pelo pequeno grupo que fazia parte. Ele sai do tanque de Siloé e me parece que está no caminho de sua residência. E ele começa a encontrar com alguns vizinhos, e aí é que é um barato. Quando os vizinhos olham para o cara, há uma confusão mental. Por quê? Porque ele é o mesmo cara, sim ou não? Sim ou não? Só que agora ele não é mais. E aí, meu irmão?
Aí é que o negócio, numa linguagem bem carioca, o bagulho fica doido. Ué, mas, olha lá, aquele maluco não é o maluco lá da... O cara que... não é aquele cara lá? Igualzinho ele, hein? Não, eu acho que é ele, não é ele. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa para você. A coisa mais maravilhosa de um culto, de um encontro com Jesus, é mandar alguém de volta que os outros não conseguem conhecer mais direito. Quando tu chega em casa que tua mulher fala, tá vindo de onde, irmão? Tu não é assim, não tô te conhecendo. Mão na cabeça, encosta na parede, o que você fez? É o maior barato quando você chega no trabalho, quando você chega na faculdade, quando você encontra com o seu namorado depois de sair com um culto desse. E ele vem com aquelas mãos que parece polvo. E você diz, querido, vim de um culto. Isso aí, da extrema xiita. Ou põe essa mão no bolso, ou fica sem ela. Sim. Eu acho maior barato quando alguém fala assim, né, a respeito de alguém, rapaz, fulano mudou, rapaz. Aquela menina lá, diferente. Todo mundo pegava. Agora ninguém mais pega. Aquele camarada lá bebia todo, irmão. Hoje não paga nem para ninguém. Para mim isso é extraordinário, sabe? Porque quando Jesus encontra com a gente, não tem esse negócio de voltar do mesmo jeito. Aconteceu alguma coisa, o cara veio voltando, imagine ele voltando, tranquilão. E aí, irmão, beleza? Quem é você? Não te conheço. Era cego. Quando os vizinhos viram, sabe o que os vizinhos falaram? É ele, não é. Ele falou, rapaz, sou eu! Sou eu! Eu mesmo, eu. O ex. Alguém falou, irmão, como é que tu está vendo? Ele falou, aí é que é maneiro, então eu vou falar. Estava eu lá, chegou um camarada chamado Jesus, já ouviu falar, conhece? Pois é, o Jesus, os caras falando, quem pecou? Ele, ficou aquela palhaçada. Ele falou, nem ele, nem os pais dele, eu sou a luz do mundo, cuspiu, tudo bem que cuspiu, sujou eu, mandou lavar, estou vendo, irmão. Alguém falou, sério? Esse negócio está muito certo, não. Ou se tem uma coisa que incomoda os outros, é o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Quando começa a acontecer uns troços extraordinários, sempre tem um miserável que quer saber por quê, investigar o seu milagre, para ver se tu merece, para ver se dá para reverter. Tem gente que queria, você era endemoniado? Não pode, o demônio saiu? Volta. Você tem gente. Começaram a perguntar como é. Ele falou, rapaz, vou falar com você. O cara lá, o Jesus, ele botou água, mandou lavar lá no tanque de Siloé. Primeiro ele fez um lodo. Olha que coisa extraordinária. Primeiro ele fez um lodo, sujou meus olhos, e eu saí da presença dele cego. Cheguei no tanque de Siloé, cego. Quando me lavei no tanque de Siloé, meus olhos se abriram. Olha só. Isso dá margem para entender que Jesus não fez nada por ele, que poderia ser uma combinação. Por que não querer comparar o tanque de Siloé com Betesda? Olha só. Mas você pensa que vai ficar assim? Vai nada. A lição é muito maior do que curar um cego. É tentar tirar a cegueira dos olhos daqueles que pensam que vê. Esse é o grande desafio. Quando eles aprendem essa lição, o que é que eles fazem? Pega o camarada e diz, vamos na sinagoga agora. Vamos lá, porque isso precisa ser esclarecido. E agora ele entra na sinagoga. Agora ele pode entrar. E quando ele entra, o problema está instaurado, porque
As pessoas dizem, olha, esse camarada, ele era cego. E ele era um cego de nascença. E agora ele está enxergando. E aí os fariseus tomam ele e dizem, o que aconteceu com você? Ele falou, Jesus Cristo, Jesus. Ele fez um rolodo, passou nos meus olhos, me mandou lavar no tanque de Siloé, e eu estou vendo. Aí o problema ficou pior. Se você acha que já era difícil para os discípulos entender o que estava acontecendo, imagine os fariseus presos às suas religiosidades, encarcerados, que essa é a grande verdade, aprisionados, cegos, porque no final Jesus vai dizer isso no verso 41 desse texto. Nesse momento agora o cara está lá dizendo para ele, cara, eu era cego, e ele passou a lama nos meus olhos, me mandou, e eu estou vendo. Sabe o que falaram para ele? Isso não era cego nada, chama os pais dele. Chama os pais dele. Aí mandaram chamar os pais do cego. Eu imagino o cara vendo os pais pela primeira vez. Quem é aquele ali? Sou o pai. Ô pai, tudo bom? Sou a mamãe, beleza? Beleza. Sabe o que os fariseus falaram? Esse é filho do senhor? Ele falou, é. Ele nasceu cego? Nasceu. Como é que ele está vendo agora? Ele falou, espera aí uma coisa. Que ele é nosso filho, dá para responder. Que ele nasceu cego, isso eu também te garanto. Mas o que aconteceu com ele, eu não sei, pergunte a ele. Porque experiência de nossos pais não vale para nós. Nós temos que ter as nossas próprias experiências com Deus. É importante entendermos isso. Quando olhamos para esse momento, há um ambiente, e sabe o que mais? E por isso eu resolvi falar com vocês sobre isso, porque quem está fazendo os questionamentos são aqueles que mais deveriam saber quem Jesus era. São os caras da Torá, os caras da lei, os profetas, ou os caras dos profetas, eram doutores, religiosos, cegos. O exemplo deste homem está sendo usado para buscar muito mais do que dar visão a um homem. É abrir a visão de uma comunidade. Essa é a grande verdade. Eles não conseguem entender. E novamente se remetem ao homem, porque o homem é o problema. Aquele a quem Jesus transforma e faz, ele se torna uma pedra de tropeço no sistema. O camarada que resolve mudar de vida, tendo sido gay, já era. Ele é uma pedra de tropeço, porque nesse mundo, só hétero pode virar homo, mas homo não pode virar hétero, porque se virar, causa uma pedra de tropeço no sistema. Um infiel não pode se tornar fiel, porque se ele parar de trair a esposa, se ela parar de trair o marido, ela quebra um sistema e manda uma mensagem para todos que é possível. Esse é o grande desafio. É por isso que quando o pessoal chega em Betânia, Lázaro acabou de ressuscitar e todos querem matá-lo de novo. Porque o que era Lázaro? Lázaro era a personificação do que Cristo tinha feito na vida dele. Por isso é que as coisas ficam tão difíceis. Por isso que as pessoas querem enxergar o que está acontecendo, por que é que está acontecendo, me dê uma satisfação, como é que se faz, porque todas as vezes que o milagre acontece, inevitavelmente as atenções voltam-se para nós. Estão querendo dizer, você não pode, conta para a gente de novo, como aconteceu? Parece uma interrogação policial. Vamos ver se ele repete o discurso para buscarmos alguma
falha. O que te aconteceu? Ele disse: eu estava sentado à beira do caminho. Um homem veio, o Jesus. Eu nem sei quem ele é, eu não sei. Quando eu saí de perto dele, eu não enxergava. Eu não sei para onde ele foi. Se eu encontrar com ele, eu não sei quem ele é. Isso para mim é extraordinário. É ver Jesus entrar num casamento em Caná da Galileia, onde o vinho está prestes a acabar. Uma vergonha tremenda vai ser instaurada. Ele multiplica, ou melhor, transforma a água em vinho, sem ninguém saber. Eu quero ser discreto, mudar sua história, sem querer aparecer. Essa descrição é que me encanta. Ele sabe as nossas falhas, Ele sabe e nos conhece agora. Poderia me usar qualquer outro profeta para desmascarar tanto a mim quanto a você, sobre qualquer uma das coisas negras, escuras que temos. Mas não, o que Ele quer? Eu sou luz. Meu propósito é chegar para colocar as trevas para fora. Quando eu olho para isso, o que vejo? Eu vejo agora aqueles homens tentando, e ele está com o mesmo discurso, até que ele fica meio nervoso. Depois você lê. Ele fala para os caras assim: já falei com vocês, já falei. Os caras perguntaram: e você disse que Jesus é o quê? Sabe o que ele disse? Eu digo que ele é profeta. Agora é que desgraçou tudo. Porque o cara traz consigo a transformação. E quando alguém perguntar a ele quem transformou ele, ele disse que foi quem? Jesus. E que Jesus é um Aí acabou. Sabe o que os caras disseram? Ele é pecador. Esse Jesus aí é charlatão, pecador, assim ó, com Beelzebul. Sabe o que o cara falou? Aí, irmão, e isso para mim é extraordinário. Vai para você aí, garotada, quando alguém quiser discutir para você. Olha o que o cara falou. Aí, irmão, se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Eu era cego e estou enxergando. Eu era cego e agora eu estou vendo. É só isso. Aí os caras falaram: como é que você enxergou? Aí ele não aguentou mais, porque até ele já perdeu a paciência. Você já está cansado de ouvir isso falar isso? Imagina o cara. Como é que ele falou? Presta atenção. Ou vocês estão querendo ser discípulo dele? Aí os fariseus ficaram loucos. Eu disse: nós somos discípulos do Moisés, esse cara nós não sabemos quem ele é. Aí o cara falou assim: foi engraçado, né? Vocês nem sabem quem o cara é, e o cara está arrebentando a boca, curando, fazendo o extraordinário. Sabe o que fizeram? Expulsaram ele. Sai daqui, perturbado. Aí expulsaram ele da sinagoga. Agora, fora da sinagoga, Jesus foi lá e falou: irmão, chega aí. Eu não sei se Jesus estava sozinho, se ele conseguiu identificar Jesus logo, né? Porque ele não sabia quem era, mas podia identificar pela voz, ou talvez pelo grupo que Jesus estava inserido. Aí Jesus falou para ele: aí, irmão, beleza? Você acredita no Cristo? Ele falou: quem é? Ele falou assim. Aí Jesus falou: esse que tu está vendo agora? Com esses olhinhos que eu dei condições. Ele falou assim: eu creio. Depois você lê, porque esse capítulo é extraordinário. É o capítulo de alguém que não conseguia ver nada e acabou vendo tudo. E gente que achou que via tudo e terminou o capítulo sem enxergar nada. É esses grupos que nós temos na igreja. Tem gente que acha que vê tanto que não vê nada. Pode olhar, tem gente que vê tanto. Eu acho mó barato. Às vezes a pessoa vê tanta coisa: pastor, o senhor não está vendo? Eu falei: estou. Olha o que fulano está fazendo, e a minha vontade, eu falei: eu sei o que tu faz. Entendeu? Mas eu sou pastor. E como eu também tenho os meus pecados, porque todo mundo tem, até você que está rindo de mim e do cara que eu falei, eu aprendi como Paulo, que eu não estou aqui para julgar ninguém,
Dos pecadores eu me sinto principal. É assim que funciona. Mas eu queria que nós abríssemos nossos olhos com esse texto hoje. E saísse daqui hoje, para a sua casa, para o seu trabalho, não sei para onde você vai, mas eu queria que o pessoal tivesse dificuldade de te reconhecer. Olhasse para tu e falasse, agora ela está assim, achando que é a santinha. Agora está achando assim, não fala mais palavrãozinho não. Ah, bonitinho. Ah, agora a gente namorava, eu passava o serão em tu, foi num culto, me cortaram. Você está rindo, mas o assunto é sério, é que eu sou pastor da igreja, eu falo desse jeito rasgado mesmo, que é para todo mundo entender. Sabe por quê? Porque, inevitavelmente, quando o meu nome vai para junto do seu, o meu fica no rolo com o seu. Tem menina que acaba o culto, não é membro da igreja, mas gosta de vir aqui. Chega ali na pracinha, monta na motoquinha de um malandrinho. Vai lá para o escuro da igreja do pastor Cláudio. Primeiro que nem igreja eu tenho, infeliz. Eu sou membro igual você. Entendeu? Só estou num cargo de pastor. Olha lá, viu? As meninas lá da igreja do pastor, lá pode tudo. Pastor engraçadinho, liberal. Liberal é uma ova. Liberal é a senhora que dá para os outros aí. Eu não sou liberal coisa nenhuma. Minha proposta para você e para mim aqui é ser santo porque Deus é santo. Ano do reconhecimento, Deus é dono da nossa vida, do nosso casamento, do nosso dinheiro, da nossa história. Não trate meu bom humor, porque tem hora que eu fico com raiva, desculpa aí, as idosas aí, as pessoas aí, que até eu falo besteira, o pessoal da televisão aí, sei lá de onde você está aí, também vendo isso na sua casa, lá no céu, no inferno, sei lá onde o pessoal está assistindo, escute só, preste atenção. O assunto é mais sério do que nós estamos pensando. Temos que nos aproximar de Deus para saber como Deus quer que vivamos. Entender que Ele tem uma história para cada um de nós. E talvez hoje você consiga entender por que o inimigo tanto luta para que você não viva seu milagre. Porque com o seu milagre vem a honra daquele que realizou o milagre sobre a sua vida. Então vamos sair daqui para viver o extraordinário, o fantástico, o sensacional, o exponencial. Você pode crer nisso? Então vai procurar conhecer a Deus, para você entender. Pastor, preciso de um namorado. Conhece a Deus para saber que tipo de namorado Deus quer para tu. Pastor, estou precisando de um sócio. Vai conhecer, vai procurar. Vai viver o incrível com Deus. É assim que funciona. Não tem mágica. São decisões.